E aí pessoal, tudo certo? Finalmente consegui meu corte de cabelo. Nessa semana a gente vai ver algumas estruturas de dados diferentes aqui. Eu vou postar duas aulas, uma sobre listas e uma sobre tuplas. Para utilizar o paralelo do que a gente conhece melhor, né, das linguagens de programação que a gente começa a aprender, como o C, listas vão ser os análogos de vetores, ou seja, são estruturas de dados homogêneas, onde todos os elementos da lista eles vão ser de um mesmo tipo. E o Haskell ele vai ter vários recursos para processamento de lista, é um dos pontos fortes da linguagem. A gente vai conseguir dividir essa lista em cabeça e cauda. Tem uma técnica que eu vou mostrar para vocês na aula ainda de hoje que chama compreensão de listas. Então vai ser bem interessante. E na próxima aula eu vou falar um pouco sobre tuplas, que seria o análogo de structs, né? De estruturas de dados heterogêneas, onde os elementos podem ter tipos diferentes. É legal? Então vamos começar hoje com listas, que é um tópico bastante importante. Preste bastante atenção, faça os exercícios que eu vou colocar nos slides e vamos dar uma olhada. Bom pessoal, as listas elas são a estrutura de dados fundamental da linguagem Haskell, né? Quer dizer, é uma das mais utilizadas. E, como eu acabei de falar, um dos pontos fortes da linguagem é exatamente esse processamento de listas, né? O que são elas? São os análogos de vetores nas linguagens de programação mais tradicionais. Elas são coleções de elementos que têm todos eles o mesmo tipo, um certo tipo. E elas podem ser definidas pela enumeração de seus elementos. Para declarar uma lista em Haskell é necessário você colocar o tipo dos elementos da lista entre colchetes, né? Então uma lista de inteiros ficaria um int entre colchetes, de char um char entre colchetes e assim por diante, né? Os elementos são definidos colocando-os entre colchetes separados por vírgulas, como nesses exemplos abaixo aqui, ó. Tem uma lista de números com 1, 2, 3, 4, 5 separados por vírgula entre colchetes. Tem uma lista vazia aqui, que pode parecer bobeira por enquanto, mas que vai ser importante daqui a pouco para a gente ver algumas coisas com repetição, preenchimento de lista, né? Aqui uma lista de char, uma lista de caracteres, né? Que é uma string ABCD. Além dessas inicializações simples, né, com tipos de dados simples, também podemos fazer listas de listas, que seria como se fosse uma representação em Haskell de matrizes, né? Aqui eu tenho, inclusive, poderia ter uma lista de lista de lista. O nível de profundidade aí é você que sabe. Essa lista de lista, ela tem o seguinte tipo, ó, lista de int. Então são dois colchetes, né? O de fora é a lista e cada elemento da lista é uma lista de inteiro. Listas preenchidas automaticamente é um recurso interessante do Haskell, bem legal. Tem como você fazer, mas só assim, quando o padrão é bem simples, ela consegue identificar o que você quer dizer. Então se eu quiser uma lista de 1 até 10, ao invés de eu ficar digitando todos os números assim em ordem, eu posso falar, eu quero de 1 até 10, com uma reticência aqui no meio, né? Não é exatamente reticência, são dois pontinhos aqui. Eu queria todos os ímpares entre 1 e 10. Ó, 1, 3, aí a linguagem tem capacidade de preencher 5, 7, 9 aqui, né? E 10, obviamente, não entra na lista. Aqui eu queria todos os pares de 10 até 0, né? Ou todos os números de 2 em 2 aqui, ó. 10, 8, 6, 4, 2, aí 0 entrou. Então, a lista de números pode ser definida pela convenção que é bem familiar aí, né, que é intuitiva, das reticências para omitir elementos intermediários. Se a gente for lá no INGHCI agora, só rapidinho. Aqui, ó. Eu queria fazer uma lista e ela tem os valores entre 1 e 100. Deixa eu ver que jeito que é essa lista. Aí, tá aí. E se eu quisesse os elementos ímpares entre 1 e 100? Opa, vocês já viram o que faltou aí, né? Vou até limpar aqui, ó. Lista. Foi mal. O erro é esse, ó. 1, 3, 100. Tá faltando o igual aqui, ó. Eu falar que a lista e é exatamente essa do lado aqui. Então, vou colocar um igual aqui, ó. Beleza, o que tem na lista? Os valores entre 1 e 100, que são ímpares aí. E assim por diante. Depois você, com a sua curiosidade, testa quais padrões que ele consegue identificar. E não são muitos, né? Às vezes a gente fica um pouco frustrado, mas especialmente para a gente criar sequências, né? De 1 até 100, de 1 até 1000,
é fácil de fazer aqui no Haskell. Existem dois operadores básicos para você construir uma lista ou para você manipular uma lista em Haskell. O primeiro deles é o operador interfixado de construção, que é esses dois pontos aqui. Isso aqui serve para você ir construindo uma lista de elemento em elemento. Aqui está um exemplo. Ó. Se eu fizer 8 construído com uma lista vazia, eu gero uma lista com 8. 6 constrói uma lista com 8 e constrói uma lista vazia, 6 e 8. 4 que constrói com uma lista de 6 e 8, 4, 6 e 8. Então o elemento que está do lado esquerdo, ele é, eu já falei na minha própria fala aqui, ele é um elemento individual, ele não pode ser uma lista. Sempre o operando do lado esquerdo dos dois pontos é um elemento individual e o do lado direito é uma lista, mesmo que seja uma lista vazia. Tá beleza? O que então o operador faz? Ele acrescenta esse elemento à esquerda aqui na primeira posição da lista. Se a gente for no InjectHC de novo, ó, a gente pode fazer. Limpar aqui. Eu quero fazer uma lista que ela tem o elemento 1 numa lista que já tinha 2 e 3. Vamos ver que jeito ficou a lista. Aí, 1, 2 e 3. Tá joia? Além disso, existe um segundo operador, né, que eu vou falar dele primeiro antes de mencionar aqui head e tail, que é o de concatenação. Nesse caso aqui, ele é o operador mais e ele conecta duas listas pelas extremidades. Aí, ó, se eu pegar uma lista 1, 2 e 3 e uma 4 e 5 e 6 e usar o operador de concatenação, ela vira uma lista só com 1, 2, 3 e 4, 5, 6 conectados exatamente aqui pela extremidade delas. Nesse caso, diferente do operador de construção, aqui eu preciso de uma lista desse lado e uma lista do outro. Esse é um operador que recebe duas listas como operandos. Não se esqueça disso. Mais uma vez, ó, eu tenho aqui, por exemplo, uma lista de... vou fazer aqui, ó, pares, que ela tem 2, 4 até 10. E eu tenho ímpares, que ela tem 1, 3 até 11. Se eu fizer pares mais ímpares, aí ó, 2, 4, 6, 8, 10, que é a primeira lista, 1, 3, 5, 7, 9 e 11, que era a segunda lista. Beleza? Nessas listas aqui, em Haskell vai ser muito interessante e muito importante a gente guardar essa informação. A lista ela é dividida em cabeça e cauda. Nessa lista aqui, quem que é a cabeça da lista? É o 2. É o primeiro elemento. O restante todo é cauda. Inclusive, a gente tem funções para isso. Ó. Se eu fizer head de pares, olha lá, é o 2. Se eu fizer tail de ímpares, 3, 5, 7, 9 e 11. Quer dizer, ele descartou um que é a cabeça dessa lista. Né? Se eu fizer tail de pares aqui, só para vocês verem o resto, ó, 4, 6, 8, 10. Então, ó, cabeça, head. Cauda, tail. Isso daí é muito importante e vai ser utilizado muito no processamento de lista, exatamente porque a gente tem aquele problema de não ter estrutura de repetição, certo? Então a gente vai precisar fazer muita recursão. E para você processar uma lista recursivamente, geralmente a gente vai processar o elemento da cabeça e chamar recursivamente para o resto. Vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Aí, ó, tomando por base o operador de construção, a lista 1, 2, 3 pode ser escrita como 1 e 2, 3. É a mesma coisa. Essa escrita e essa escrita aqui significam a mesma coisa, né? Onde 1 é a cabeça e 2, 3 é a cauda. Uma lista vazia. Ou uma lista é vazia, ou é uma lista com cabeça seguida de cauda. Eu tenho essas duas opções. Às vezes, quando ela é uma lista com elemento só, João Paulo, como é que é? Ué, ela é uma lista que tem um elemento na cabeça e uma cauda vazia. Esse exemplo aqui, ó, ele vai implementar uma função recursiva que calcula o comprimento de uma lista de inteiros. Isso aí tem que ser recursivo. Eu vou fazer o código aqui, que fica mais fácil. Criar um arquivo novo aqui, ó, listas.hs. Comprimento. Eu recebo uma lista de inteiros, tá vendo? Ó, o tipo é um int entre colchetes e retorna para mim um int, que é o tamanho da lista.
Aqui eu preciso de um caso base forte. O meu caso base forte aqui vai ser o seguinte. Se o cara quiser saber o comprimento de uma lista vazia, eu vou retornar para ele 0. E se ele quiser saber o comprimento de uma lista normal, lista, LST? Aí eu vou ter que dividir essa lista aqui em 2 elementos, ó. Cabeça e cauda. Tá certo? Entre parênteses aqui. Se ele quiser saber isso, vocês concordam comigo que o tamanho dessa lista que tem H como cabeça e T como cauda é 1, que é o comprimento de um elemento só, que é o que está na cabeça, mais o comprimento do que está na cauda? Vamos dar uma testada aqui, ó. Listas, beleza. Então eu tenho uma lista aqui que tem todos os elementos entre 1 e 20. Qual será que é o comprimento da lista? 20. Qual que é o comprimento de uma lista que tenha os elementos pares entre 1 e 100? Comprimento de lista. Ah, não, eu não coloquei os pares, né? Desculpa. Vou colocar aqui, ó. 2, 4, né? O comprimento da lista é 50. Tem 50 números pares entre 2 e 100. Então é isso. Aqui, ó, a função recursiva, quer dizer, eu estou chamando a mesma função dentro dela. Só que eu estou diminuindo. Se eu tinha, por exemplo, uma lista com tamanho 10, então eu resolvi um pedacinho, ó, 1 mais, e agora eu tenho uma lista de tamanho 9. Depois eu tenho 1 mais uma lista de tamanho 8, 7, 6. Vai chegar um momento onde eu vou ter a soma de cada elemento da lista mais 0, porque só sobrou a cauda vazia no último caso. Esse aí é o nosso primeiro exemplo. Vamos voltar aqui para a apresentação. Aqui o mesmo exemplo, ó. Existem algumas outras funções que podem ser aplicadas à lista, como null, que verifica se ela é vazia, ou length, que retorna o seu comprimento. Então, length faz a mesma coisa da função que a gente acabou de escrever, né? Para casa, eu gostaria que vocês reescrevessem aí a função acima, utilizando guardas, né? Utilizando a função null. Pense como você pode fazer. Se ela estiver vazia é porque eu retorno 0, certo? Com guarda, então eu tenho o caso base, que é quando ela está vazia, e o outro caso recursivo. Tenta resolver ela para mim com guardas e com null. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem no comentário ou me mandam um e-mail. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Aqui, ó. Se eu fizer uma lista que ela está vazia, null lista, retorna true, viu? Se a minha lista tiver qualquer elemento e eu chamar null, ela retorna false. Outro exemplo, programa baixo que recebe uma lista e devolve outro que contém valores da primeira lista, né, que é passado como parâmetro, elevado ao cubo. Então, se eu tiver uma funçãozinha dessa bem pai aqui, né, cubo, recebe o inteiro e retorna ele ao cubo, x vezes x vezes x. E depois eu tenho uma função que é de processamento de lista que eu quero elevar todos os elementos dela ao cubo, né? Por algum motivo, a gente precisa disso em uma aplicação. Ela, então, recebe uma lista de inteiro e retorna outra lista com os caras elevados ao cubo. Né? Se essa lista aí for vazia, então beleza, todo mundo elevado ao cubo de uma lista vazia também é vazio. Caso tenha elementos na lista, então eu divido ela em cabeça e cauda. E o retorno é o quê? É a construção. Ó. Eu vou fazer uma lista cujo elemento da cabeça é o elemento da cabeça elevado ao cubo e vou construir, né, uma nova lista aqui, né, com o restante da cauda ao cubo. Então ele vai construir, cliquei aqui. Elemento a elemento ao cubo tirado da lista original e colocado na lista de retorno. Aqui tem um exemplo, ó, lista de 1 até 9 e o cubo fazendo aqui. É sempre importante que a gente tome cuidado e pense bem no que está sendo feito durante a recursão. Tá? Isso daqui, nada disso aqui é recursão em cauda, é recursão comum. Então, ó, processei o elemento da cabeça e ele precisa ser conectado a uma lista que ainda
vai ser processado recursivamente, mas que já garanto aqui na chamada que vai ter todo mundo elevado ao cubo, porque foi chamada a função. Tá? Aqui os exercícios. Escreva uma função em Haskell que calcule a somatória dos elementos de um vetor de inteiros. Isso daqui é basicamente a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Eu até vou copiar aqui. Ó. Tem uma diferença que se vocês estivessem aqui eu ia perguntar. Somatório. Somatório, somatório, somatório. Vou chamar recursivo. Eu quero passar uma lista de inteiros e retornar a soma dos elementos dela. Se essa lista aí estiver vazia, a soma dos elementos é zero. Então dá na mesma. E se essa lista tiver cabeça e cauda? Quer dizer, ela tem elementos. Então eu preciso somar o elemento da cabeça, que eu chamei de H, mais o somatório de todos os elementos da cauda. Então só isso. Aqui eu troquei 1 por H. Quer dizer, aqui eu queria só saber o comprimento da cabeça. Aqui eu preciso saber o valor e somar. Se eu fizer o teste aqui, ó, somatório de uma lista que tenha 1, 2, 3 e 4. Vai dar o quê? 10, né? 1, 2, 3, com 3, 6, com 4, 10. Aí. E se eu acrescentar um elemento do valor 75? 85. E se eu quiser saber o somatório de todos os elementos que tem entre 1 e 75? Aí, dá 2.850. Legal, né? Então a gente tem maneiras bem elegantes, bem diretas de fazer algumas coisas que em outros códigos seria um pouco mais, em outras linguagens poderia ser um pouco mais extenso. Qual que é o segundo exercício? Vamos ver. Escreva uma função em Haskell que verifique se uma string possui o caractere informado. Opa, vamos ver isso aí. Chamar possui char. Vou passar para ela uma lista de caracteres, um caractere que eu estou procurando e vou retornar um bool. Então, ó, a lista de caracteres que eu estou procurando, na qual eu estou procurando esse caractere aqui passado como segundo parâmetro, e se ele estiver nessa lista, retorna true, senão ele retorna false. Né? Possui char. Mais uma vez, caso base, muito simples aqui. Ó. Lista vazia. O caractere que eu estou procurando, que eu vou chamar de CH aqui, por exemplo, ele está na lista vazia? Não. Então, caso base, false aqui, ó. Caso recursivo. Vou chamar aqui, ó. Inclusive, galera, eu estou chamando de H e T porque eu acho mais fácil, mas pode chamar do que você quiser. É porque cabeça e cauda em português fica a mesma letra, né? Então, em inglês, pelo menos, é heads e tail, né? Então, eu posso colocar cabe, cauda, sei lá, qualquer valor que você quiser aqui. Qualquer valor não, qualquer nome que você quiser dar para a cabeça e para a cauda da lista. Também vou passar um caractere aqui que eu vou chamar de CH. E agora, o que eu posso fazer? Eu coloquei esse igual aqui, mas eu acho que a maneira mais interessante de resolver esse negócio aqui é com guardas. Né? No momento inicial, eu só tenho acesso ao elemento da cabeça. A cauda ela tem n-1 elementos lá que eu ainda vou olhar numa segunda passada recursiva. Então, como que eu verifico? Se o elemento da cabeça for igual ao cara que eu estou procurando, então o retorno é o quê? True. Não se esqueça que nas guardas aqui, né, nos guardas ou nas guardas, depende do jeito que você quiser falar, o igual é 1 para cada guarda, não tem igual antes. Caso contrário, então, otherwise, eu preciso verificar se a cauda possui char, porque na cabeça ele não está definitivamente. Então eu passo aqui, ó, cauda e CH. Vamos fazer um teste. Primeiro eu carrego aqui, né? Possui char João A? Opa, sim. Possui char João T? Não. Aí na palavra Manhattan. Beleza. E na palavra Manhattan tem a letra R? Não. Então a nossa função funciona. Beleza? Vamos ver qual outro exercício que tem aqui.
Escreva a função em Haskell que busque pelo maior número em um vetor de inteiros. Opa, agora começou a colocar, hein? Como é que eu faço? Vamos lá. Ó, não se esqueça que todas as nossas funções têm que estar no mesmo nível aqui. Eu já recebi e-mail de vocês, de pessoas que tiveram problemas, porque deu um espacinho aqui, ó. Então, elas têm que estar no mesmo nível. Maior elemento, maior L. Eu recebo uma lista de inteiros, né, que eu tinha pedido, e retorno o maior. Maior L. Se ela é uma lista de inteiros, deixa eu ver aqui se eu coloquei. Não coloquei, mas vamos, só como convenção aqui, mas isso aí é indiferente. Imaginar que essa lista de inteiros só tenha números positivos. Fica mais fácil da gente fazer uma verificação rápida aqui, ó. Se a lista estiver vazia, então não tem nenhum elemento maior, né? Eu posso retornar aqui, ó, -1. Depois no meu programa principal, aí, um outro programa que chama essa função maior elemento, poderia fazer essa verificação, né? Se for -1 é porque a lista estava vazia, não sei, né? Maior L, caso tenha cabeça e cauda. Aí como é que vai ser? Eu tenho duas opções, basicamente. Ou o maior elemento é a cabeça, ou ele é a cauda. Ou ele é alguém da cauda, né? Então eu vou fazer assim, ó, maior da cauda. Se o H for maior do que o maior da cauda, eu posso até colocar maior igual aqui, ó. Então, eu retorno o H. Ele é o maior. Ele é maior do que o maior que tem na cauda. Esse maior cauda aí ainda não existe, hein? Daqui a pouco a gente vai ver. Se não, eu retorno o maior da cauda. Aí eu acabei de ensinar para vocês na aula passada, o que a gente pode fazer? Onde maior da cauda é quem? O maior elemento da cauda. Pronto. Ele vai fazer essa verificação aqui, achar o maior da cauda, verificar se ele é maior ou menor que a cabeça, aí ele retorna. O bonito da recursão é isso, né? Você escreve de maneira bem intuitiva e parece que não vai funcionar, mas na verdade a estrutura recursiva aqui da sua função, ela faz com que isso chegue num fundo aqui, né? E retorne. Então você está procurando o maior da cauda. Pode ser a cabeça ou o maior do restante, né? Como é que eu faço o maior do restante? Da mesma maneira que eu tinha feito o original. E ele vai fazendo isso sequencialmente. Vamos testar? Limpo aqui. Não pode esquecer de recarregar o meu arquivo. Opa! O que está de errado aí, gente? Deu uma alerdeada violenta. O maior da cauda é o maior da cauda, né? Minha cauda não chama cauda, chama T. Então, voltemos. Aí, agora sim. Maior L de... fazer valores aleatórios aqui, ó. 52, 10, 68, 37, 9 e, sei lá, 21. Opa, 68. Legal. E se tivesse um valor 100 aqui? Agora é o 100. E se tivesse um valor aqui, 520? 520. Então ele funciona, ó, tanto para se esse elemento estiver no começo da lista, quanto no final. Se essa minha lista aqui tivesse um elemento só de valor 1, o maior é 1. E se ela fosse vazia? Aí não tem maior elemento, dá -1. Beleza? Então, ó, de novo, pensando recursivamente, e o resto que vai resolver isso pra gente de maneira bem elegante, bem interessante. Outra coisa, façamos a função Haskell que retorna as raízes reais distintas de uma equação de segundo grau. A gente já tinha feito uma versão que retorna as raízes, o número de raízes. Aqui a gente vai retornar as raízes em si. Então como é que eu vou fazer? Vamos lá. Deixa eu deletar esses caras aqui. Aqui eu vou fazer, ó, raízes.
Raiz é equação de segundo grau. Recebo 3 floats. Beleza. Float, né? E retorno uma lista de float. Uma lista que pode ter 0, que ela pode ser vazia. Uma lista que pode ter um elemento só, caso delta seja igual a 0. E uma lista que pode ter 2 elementos, caso delta seja positivo, né? Raízes A, B e C. Se o delta for um negócio, se for outro, se for outro. Se delta for menor do que 0, qual que é a minha resposta? Minha resposta é uma lista vazia, porque eu estou querendo só raízes reais, né? Se o delta for igual a 0, eu vou retornar aqui, ó, uma lista com um elemento só, que vai ser menos B. Vou colocar isso aqui entre parênteses, né, para ficar clara a precedência, dividido por 2 vezes A. Beleza? Isso pode ser feito tanto assim, ou se eu quisesse, eu podia fazer isso aqui fora e construir com uma lista aqui. Mas vamos fazer lá dentro mesmo. E o delta pode ser maior do que 0. Nesse caso, eu tenho 2 elementos na minha lista, né? Menos B menos raiz de delta. Vou colocar tudo isso aqui dividido por 2A. E eu tenho um segundo elemento que é igualzinho a esse daqui, só que é menos B mais raiz de delta sobre 2A. O que falta? Falta eu falar o que é delta. Where delta é B ao quadrado menos 4AC, certo? Então, ó, delta está definido aqui com uma definição local where. Tenho meus guardas. Se delta for menor que 0, eu retorno uma lista vazia. Se for igual a 0, uma lista com um item só, né? Porque o mais ou menos delta, que raiz de delta daria 0, né? E delta for maior que 0, eu retorno essa lista que tem 2 elementos. Menos B menos raiz de delta sobre 2A e menos B mais raiz de delta sobre 2A. Vamos fazer um teste aqui. Recarrega. Pelo menos não deu pau, né? Que beleza. Raízes. 1 menos 5 e 6, né? Que vai dar 2 e 3. Oh, aí sim, hein? Que beleza. 1 menos 4 e 4, se não me engano, dá 2, né? Aí, que beleza. E o último caso, se eu colocar um valor nada a ver aqui, quer dizer que retornou para mim nada. Então a gente resolveu. Você, professor, mas como que eu vou retornar mais de um valor na minha função? Tem como? Tá aí a resposta. Você pode retornar mais de um valor, contanto que eles estejam numa lista. Ou, na próxima aula, a gente vai ver numa tupla. Beleza? Voltemos. Lista por compreensão, legal pra caramba, meu. Isso daqui é um jeito de você gerar listas de acordo com um critério ali seu, né? Então, se você quiser criar uma lista com todos os pares, ó, você poderia fazer a lista de todos os 2x, tal que x é uma lista entre 0 e 10. Então, ele pega toda essa lista aqui e expande ela, né? 0, 1, 2, 3. Multiplica todo mundo por 2 e está aqui. Isso daqui mostra uma capacidade do Haskell muito interessante, muito louca, de criar uma lista que é infinita. Né? Como assim infinita? Quer dizer que ele vai alocar memória infinita? Como assim? Não. Isso daqui é uma característica do Haskell que chama avaliação lenta. Que ele sabe qual que é o padrão da sua lista e a sua lista vai ser tão grande quanto você precisa saber dela. Né? Então, você precisa saber do milésimo elemento? Tem. Precisa saber o milionésimo elemento? Tem. Não quer dizer que ele vai ter além disso. Se precisar, ele faz. Aqui, ó, se eu vier no meu programa, no meu WinGHCI, e fizer uma lista que tem 0, 1 e infinito. Como assim, meu? Infinito? Infinito. Aí, ó. Inclusive vai dar pau aqui, ó. Olha lá. Mas ele está fazendo a lista até onde eu quiser. Eu interrompi aqui, ó. Deixa eu sair. Pá.
Então ele vai poder fazer listas que são tão grandes quanto você precise, né, que eu não termino. Aqui tem um outro exemplo, onde você pode colocar condições na lista. Aqui. Então eu quero todos os elementos de x, x variando entre 1 até n, que o resto da divisão de 10 por x dá zero. Então ele está retornando os divisores do x aí, né? Não, do n, quer dizer. Então, ó, eu quero todos os x de 1 até n, que se eu dividir n por ele, dá zero. Né? Então, aqui, ó, se eu pegar com o valor 10, eu quero todos os divisores de 10. Aí. Então, ele vai pegar, expande a lista de 1 até 10 e vê todos aqui, ó, de 1 em 1. Ah, se eu fizer divisão de 10 por 1, o resto dá quanto? Dá 0? Dá. Então, 1 entrou. E 2 também. Aí 3, não. 3 não. 10 dividido por 3 dá 3 mesmo e sobra 1. Então não entrou. 4 também não. 5 entrou. 10 entrou. Então ele vai retornar para mim uma lista com todos os elementos que são os divisores de 10. Tá? E eu poderia fazer qualquer tipo de restrição aqui. Aqui tem alguns exercícios. Eu quero escrever uma função em REST que retorne os 10 primeiros múltiplos de um dado número m. Então vai ser como se fosse, retorna para mim aí a tabuada de tal número. Ele retorna lá, 7, 14. Vamos ver como é que a gente faria o código para isso. Múltiplos, recebe um inteiro, que eu quero saber a tabuada dele, e retorna para mim uma lista com todos os 10 primeiros múltiplos dele. Né? Múltiplos, recebe um n, e ele vai retornar para mim uma lista com todos os n vezes x, sendo que x é uma lista com os números entre 1 e 10. Ficou claro? Então eu quero saber n vezes 1, n vezes 2, n vezes 3, n vezes 4, até n vezes 10. Testando, carrego múltiplos de 7, igual eu acabei de falar. Aí, vai receber os múltiplos de 9. Múltiplos de, não precisa ser um número até 10, né? Porque eu falei de tabuado. Pode ser, eu queria ser os múltiplos de 124. Tá aí. Vamos ver qual que é o próximo exercício. Escreva uma função em Haskell que verifique se um determinado número é primo. Opa, isso é interessante, hein? O que caracteriza um número primo? Ele só é divisível, né, por ele mesmo e por 1. Então, se eu fizer uma compreensão de lista, onde eu quero todos os x que estão entre 1 até n e que o resto da divisão de n por x dá zero. Essa lista vai gerar para mim valores. Quer ver? Vou fazer um teste aqui. Limpando. Eu quero todos os x. Lista. Todos os x que estão entre 1 e, sei lá, vamos pensar aqui no número 19. 19 é primo, né? Que o resto da divisão de 19 por x dê zero. Quer dizer, consigo dividir e não tem resto. A lista minha tem 1 em 19. E se eu quisesse fazer com um número que não é primo, vou fazer aqui com 20. A minha lista tem os valores 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Então ele não é primo. Então o que acontece? Se essa lista minha aqui que eu acabei de fazer, ela retornar 2 valores, é porque quer dizer que ele é primo. Né? Então eu posso fazer um programa baseado nisso. Aqui, isPrimo recebe aqui um elemento inteiro e retorna para mim um bool. Né? Primo n. Então eu vou fazer assim, se o comprimento, chamei length aqui, dessa lista aqui, só que agora não é 19, é n, né? É o número que eu estou querendo saber. Se o comprimento dessa lista aqui for igual a 2, então true, se não, false. Ficou claro? Então tem uma lista com todos os divisores do n. Se essa lista aqui o tamanho dela for 2, quer dizer que só tem 1 e n. Nesse caso, ele é primo, senão ele é falso.
ele não é primo. Testando. Opa. Reprovado! Chama isprimo, né? Aí deu certo. Isprimo 19? Sim. Isprimo 20? Não. Isprimo 200? E 201? Sei lá. Vamos ver um número aqui. 177. Não sei o número grande que é primo. 191. Aí, beleza. Então 191 é primo. Então funcionou. Se a gente testar com um número menor aqui, deixa eu ver, 15. Não é? Aí 7. É. Assim por diante. Claro? Para ilustrar o poder da técnica de compreensão de listas, só vou mostrar para vocês o algoritmo Quicksort, que em C ou C++, em qualquer outra linguagem de outro paradigma, né, de paradigma imperativo, ela é implementada e ela tem assim uma quantidade de linhas de código aí, algumas dezenas, né, 70 linhas, 50 linhas, não sei. Talvez tenha isso, né, mas em torno de 50 linhas. Mas de qualquer maneira, mesmo se fosse 20 linhas, a gente vai ver que em Haskell a gente consegue fazer isso com compreensão de lista com 3 linhas. Véio. 3 linhas é muito pouco. Então mostra o poder que tem algumas técnicas do Haskell aqui. Ó. O Quicksort é um dos métodos mais rápidos e eficientes que tem de ordenar vetores. Se você quiser dar uma pesquisada nisso na internet, depois você olha para saber o que ele faz exatamente, né? Qual que é a origem dele. Como é que funciona o Quicksort? Os passos do algoritmo. Primeiro ele vai escolher um elemento do vetor, que é conhecido como pivô. Esse pivô pode ser qualquer elemento do vetor. Então, se pode ser qualquer elemento do vetor, eu vou escolher o primeiro, porque o primeiro é mais fácil. E o primeiro é a cabeça da lista, certo? Então eu tenho acesso. Depois eu vou particionar o vetor de maneira que todos os elementos anteriores ao pivô sejam menores do que ele, e todos os elementos posteriores sejam maiores. Então eu vou achar algum lugar ali no vetor para colocar o meu pivô, de maneira que todos os elementos do vetor que são menores que ele fiquem à sua esquerda e todos os maiores fiquem à sua direita. Depois o que acontece? O pivô chegou no lugar dele. Agora eu preciso ordenar a parte que estava à esquerda dele e a parte à direita. Aí eu chamo o quê? Quicksort recursivamente. A base da recursão são os vetores de tamanho 0 ou 1, né? Porque vetor de tamanho 0 não tem ninguém, e vetor de tamanho 1 já está ordenado, né? A cada passo do algoritmo, pelo menos um elemento é colocado na sua posição definitiva, o pivô. Né? Se eu tenho uma quantidade de elementos, todos os elementos menores que eles estão à esquerda e todos os maiores à direita, quer dizer que ele está no lugar dele. Aqui eu tenho o método Quicksort, ele particiona e chama o Quicksort para a parte da esquerda e para a parte da direita. Não vou ficar meio... A intenção aqui é mostrar para vocês como é que isso daqui é feito em C, ou C++ aqui nesse caso, né? E o tanto que vai ficar mais simples em Haskell. Aqui eu dou um jeito de mandar os elementos menores para o lado esquerdo do pivô e dos maiores para o lado direito. Depois, se você quiser, você pausa o vídeo nesse momento aqui e tenta entender esse código, tá? Mas basicamente ele está fazendo isso que eu falei. Olha, tem aqui, sei lá quantas linhas, 25, 30 linhas, né? Mais essas chamadas de função aqui, recursiva. Em Haskell, como é que ficaria esse código? Usando compressão de lista e concatenação. Bem mais simples. Olha só, eu tenho um método Quicksort, QSort, que recebe uma lista e retorna ela ordenada. Se essa lista for vazia, beleza, não tem ninguém, então ela ordenada também não tem ninguém. Né? Se ela tiver cabeça e cauda, como é que eu faço? Eu vou fazer o quê? Eu tenho uma lista que tem todos os elementos menores do que o pivô, que é a cabeça. Eu tenho a cabeça da lista, que é o pivô, e eu tenho todos os elementos maiores. Então, eu pego uma lista com todos os menores, concateno com uma lista que só tem o pivô, e concateno com uma lista que tem os maiores. Agora, como é que eu faço uma lista com todos os menores? Uma lista que tem todos os y da cauda que são menores do que o pivô, que é a cabeça. Inclusive, eu devia ter chamado essa variável aqui de pivô. E como é que eu faço uma lista com todos os maiores? Todos os elementos da cauda que são maiores do que o pivô. Beleza. Resolvi o meu problema? Não, eu fiz o primeiro passo. Agora eu preciso chamar recursivamente o QSort para organizar os menores e os maiores. Olha lá, QSort
passo a lista. QSort, passo a lista. Então tem a lista ordenada de todos os menores que o pivô e a lista ordenada de todos os maiores que o pivô. Você resolveu esse problema aqui em 5 linhas, mas que na verdade são 3, né? Porque esses 3 caras aqui podiam estar na mesma linha. Então quer dizer que o Simon Peyton Jones aqui, like a boss, resolveu o problema bem mais fácil do que em C++. Beleza? Era isso que a gente tinha para ver sobre listas. É só uma introdução, mas já dá para dar uma ideia interessante do que pode ser feito. Na próxima aula, então, a gente vai ver um pouquinho sobre tuplas. Tá legal? A gente se vê lá.